Boa tarde a todos. Senhor Embaixador da Itália, muito obrigado pela sua presença. Hoje é um dia de facto especial, é um dia especial para a imprensa nacional, especial para a cultura e para a língua portuguesas, na medida em que apresentamos hoje uma nova tradução da Divina Comédia no ano em que se comemoram os 700 anos do desaparecimento de Dante. A última tradução em português de Portugal é de 1985, é do Vasco Graça Moura, enfim, conhecido-se de todos. É uma tradução que tem quase 30 anos e é normal que num país sofisticado do ponto de vista da sua oferta cultural, no espaço de uma geração, de 2 gerações, que por cada geração exista uma tradução de um grande clássico da cultura universal. A coleção itálica, que é dirigida pelo António Mega Ferreira, cuja direção literária é do António Mega Ferreira, tem como missão, aliás diz mesmo na página de rosto do livro, disponibilizar ao grande público italianos clássicos ou modernos, estimulando o conhecimento pelo público português de nomes incontornáveis do cânon da literatura italiana, pouco editados ou pura e simplesmente esquecidos pelo mercado português. E este é o propósito da coleção, e o António já falará da coleção, da programação, do que foi feito até agora. Portanto, agradeço muito a vossa presença, agradeço naturalmente o trabalho absolutamente extraordinário que o Jorge Vaz de Carvalho fez. Aliás, enfim, o Jorge, como todos sabem, é um tradutor premiadíssimo, um dos grandes tradutores portugueses, não só do italiano, também do inglês, também com uma obra vastíssima enquanto académico, enfim, é professor da Universidade Católica, já para não falarmos da sua notável carreira enquanto cantor lírico, agora ultrapassada por este novo trabalho académico e tudo mais. Dou agora a palavra ao António Mega Ferreira, que vai falar da coleção itálica. Eu vou pedir licença para falar sentado, dadas as minhas dificuldades de mobilidade, equilíbrio, etc. Mas isto não está mal, é mesmo só das pernas. Muito bem, eu encontro-me aqui hoje, não na minha condição de dantófilo, isto é, de amante da obra de Dante, que não dantista, eu não sou um especialista em Dante, sou um grande amante da obra de Dante. Não na minha condição de dantófilo ou na minha condição de escritor, mas exatamente como o Duarte Azinheira disse, como diretor desta coleção itálica. Eu gostava de vos contar como é que nasceu a ideia desta coleção itálica, que foi uma ideia, posso dizer assim, as ideias são sempre de quem decide, portanto a ideia foi dele, mas na realidade, como até somos da família, não vale a pena esconder, foi partilhada, foi uma ideia, foi sendo construída pelos dois, e eu não posso deixar de agradecer, em todo caso, publicamente, a enorme receptividade que o Duarte teve à ideia inicial. Qual foi a ideia inicial? A ideia inicial foi, em 2018, encontrando-me com o Duarte, coisa que é relativamente frequente acontecer, eu disse, em 2021 é o 7º centenário da morte de Dante, não é possível não se fazer, a imprensa nacional não fazer uma grande edição das obras de Dante, claro, com uma nova tradução da Divina Comédia, mas também com as outras obras, as chamadas obras menores, e também com os tratados. E imaginou-se que isto poderia ser uma série de obras não completas, porque faltam as elegias, porque faltam as obras da autoria dubitável, porque falta uma data de coisas, a última conferência sobre o regime das águas, que ele foi dar 1 ano e meio antes de morrer, e que é um tratado sobre as águas. Aliás, o homem fazia tratado sobre tudo, felizmente, para a nossa enorme felicidade, o melhor tratado dele fê-lo em poesia, não é? É a própria Divina Comédia. Mas, nessa altura, a ideia era esta história do Dante. E foi a partir da ideia de editar em 3 anos sucessivos, em 3 volumes, de editar as obras fundamentais de Dante Alighieri, foi em torno desta ideia que
as nuvens são assim, vão crescendo, depois dissolvem-se, mas ao fim de muito tempo, mas vão crescendo, e foi crescendo a ideia de, mas isto era uma oportunidade extraordinária para amarrar em torno do Dante uma grande coleção sobre literatura italiana. Os grandes clássicos que nós nunca conhecemos em tradução portuguesa, como é óbvio, mas também os clássicos modernos que estão ou deficientemente publicados ou mal traduzidos, isso é ossos do ofício, ou deficientemente publicados, e que seria interessante colocar à disposição do público, e do público não especializado, obviamente, mas do público amplo, do público mais amplo que seja possível. Nunca será uma multidão, mas pode ser uma imensa minoria, o que já não será mau, colocar à disposição destes leitores potenciais estes grandes clássicos da literatura italiana. Bom, entretanto isto cruzou-se com uma outra coisa interessante, que era o prémio de poesia Vasco Graça Moura, cuja primeira edição tinha acabado de ocorrer em 18, talvez, e que o júri tinha decidido premiar 2 traduções, calculem, de 2 poetas clássicos italianos. Uma tradução das rimas de Guido Cavalcanti, um dos grandes poetas do Dolce Stil Nuovo, companheiro de brincadeiras do Dante, companheiro poético também no princípio, depois zangaram-se imenso os dois, e depois o Dante até votou a expulsão dele de Florença, por causa da política, claro. Mas Guido Cavalcanti, que é um extraordinário poeta, talvez o maior poeta do Dolce Stil Nuovo italiano, mais do que o Dante, porque o Dante tinha menos 10 ou 15 anos do que o Guido Cavalcanti. E, portanto, quando o Guido Cavalcanti estava no seu prime, por assim dizer, o Dante ainda estava nos primórdios, nas primícias, no início da sua carreira poética, e, portanto, o que ele escrevia era mais ainda imitação do estilo do Cavalcanti, que é importantíssimo na obra de Dante, do que outra coisa. Bom, por um lado, tinha sido distinguido com uma menção honrosa as rimas de Cavalcanti, e com o grande prémio tinha sido distinguida a tradução das rimas de Michelangelo Buonarroti. E juntou-se o útil ao agradável. A imprensa nacional, ao dar o prémio, obriga-se a publicar estas 2 traduções. Bom, estas 2 traduções devem ser os 2 volumes iniciais, vêem-se lá fora na entrada da porta, os 2 volumes iniciais da coleção itálica. E assim surgiu a coleção itálica, que surgiu por causa do Dante, digamos assim, triggered, disparado pelo Dante, pela ideia do Dante, mas na realidade que acabou por alargar, inclusivamente, a uma publicação absolutamente extraordinária dentro desta coleção. Eu digo à vontade porque não tive, quer dizer, fui eu que indiquei a tradução que deveria ser feita, de um dos maiores poetas do século XX, Giuseppe Ungaretti, a edição da obra completa, Vita de um Uomo, que saiu já numa extraordinária tradução do Vasco Gatto, que é um grande tradutor, que eu tenho muita pena que não esteja aqui hoje para lhe dar um grande abraço. Porque, além disso, gosto muito dele. E isso também é importante. Ora bem, o Dante, bom, colocou-se um problema, mas quem é que vai traduzir a Divina Comédia? Não chegou a ser um problema. Eu sou amigo do Jorge Vaz de Carvalho há bastantes anos, e nas nossas múltiplas conversas sobre about this and that, sobre tudo e mais alguma coisa, a certa altura eu cheguei à conclusão que há cerca de 20 anos, talvez, o Jorge tinha metido mãos à tradução da Divina Comédia e tinha, salvo erro, ou pronto, ou encaminhada à tradução do Inferno. Do Paraíso, peço desculpa. Não, eu tendo sempre para o Inferno. É que é uma coisa, com esta idade ainda tendo é para o Inferno. Bom, não, quer dizer que já desisti do Paraíso, como óbvio. Era do Paraíso. Então, mas eu sabia que, portanto, que havia uma parte relevante, um dos 3 cânticos da Divina Comédia, que ele trazia entre mãos. Ele tinha começado a traduzir, creio que tinha avançado muito mesmo na tradução, mas depois tinha saído a tradução de Vasco Graça Moura e ele achou,
não valia a pena andar a pisar nos pés de um confrade, por assim dizer, quaisquer que fossem as reticências que ele tivesse à tradução do Vasco, mas isso é outra coisa, não tem nada a ver. Ele achou bem. Bom, portanto, eu falei ao Vasco, e disse, perdão, falei ao Jorge, e disse ao Jorge, então, como é que é essa coisa da Divina Comédia? E ele repetiu uma história, calcula, não sei, e eu disse, pois, então tens que fazer os outros 2 cânticos também, porque agora nós vamos fazer, expliquei, e aqui está a tradução da belíssima tradução belíssima é uma apreciação dantófila, por assim dizer, não dantista, claro. É uma apreciação, depois de ler a tradução do Jorge Vaz de Carvalho, como era de esperar, é uma tradução magnífica, que eu acho que presta a melhor homenagem possível a Dante Alighieri e à sua memória no 7º centenário da morte, quiçá, mas quem sou eu para o dizer, do maior poeta italiano, quiçá, quem sou eu para o dizer, não sou italiano, mas, e sem dúvida, um dos maiores poetas europeus e mundiais de todos os tempos. Gostava de acrescentar só mais uma coisa, que é o seguinte, neste momento estão publicados, salvo erro, 6 volumes da coleção itálica, os últimos dos quais são a Divina Comédia, e são uma coisa absolutamente hercúlea a que metemos ombros, que foi publicar a esmagadora maioria das peças de Luigi Pirandello. A esmagadora maioria são 36, talvez. 1500 páginas. 1500 páginas e tal. Eu ia dizendo ao Duarte, epá, é muito, reduz. Esta peça não é muito importante, elas são todas importantíssimas. Pirandello é outro dos grandes escritores e ainda por cima especificamente escritor, mas não só, escritor para teatro, mas não só, porque é também um grande romancista e é uma grande figura da cultura, agora permita-me, Sr. Embaixador, siciliana, que é italiana, obviamente, mas especificamente siciliana. E, portanto, estes 6 volumes que estão publicados vão ter naturalmente continuação, existem outras coisas em processo de tradução, está em processo de tradução, ou já terminada, pelo menos algumas das traduções do 3º volume das obras de Dante Alighieri. Portanto, o primeiro volume que saiu no final do ano passado é constituído pela Vida Nova, traduzida pelo Jorge Vaz de Carvalho, pelas rimas traduzidas por mim, coisa que nunca tinha sido feita em Portugal. As 58 rimas identificadas pelo Michele Barbi nunca tinham sido traduzidas na íntegra em Portugal. Mal ou bem, está feito. Esse buraco já não existe. Provavelmente virá quem fará muito melhor do que aquilo que eu fiz. Esse foi o primeiro volume, este é o 2º volume das obras de Dante, e o 3º volume incluirá os tratados, naturalmente, a monarquia, o convívio, que o Jorge também está a traduzir, deliciado, ou que julgo saber, deliciadíssimo, é mais ainda. E de vulgar eloquência. Aliás, o professor Arnaldo Espírito Santo está aí. Não tive a oportunidade de o ver para o cumprimentar, mas cumprimentarei depois. E esse volume sairá, salvo para o ano, em 2022, e assim se completam os 3 volumes da obra de Dante Alighieri. Depois seguem-se muitas outras coisas. Algumas, a tradução das rimas do Ângelo Poliziano, por exemplo. Há um projeto que eu gostaria de interessar, mas terá que ser uma italianista especial, ou uma italianista, porque estou a pensar já numa, que é a tradução Zasolani do Pietro Bembo, que é uma figura extraordinária, pouquíssimo conhecida em Portugal, a figura do Pietro Bembo, enfim, num livro que o meu querido amigo Rui Carpo já tem ali. Eu abordo a figura do Pietro Bembo à luz do seu amor de verão, da sua paixoneta de verão pela Lucrécia Borgia. Eles cruzaram-se em Ferrara em 1502, 3, 4, à volta disso, e ateou-se o fogo da paixão. Bem, nela não era muito difícil. Estava-lhe no sangue dos Borgias, claro. E o Pietro Bembo também. Mas não é isso que o torna. Não é isso, evidentemente, que o torna muito relevante e, infelizmente, pouco conhecido em Portugal.
Portanto, existe uma série de... Há outras coisas que às vezes nos perguntam, mas por que não fazer uma edição do não sei quê, de um autor qualquer, não vou dizer. Bom, porque está editado e publicado por uma editora comercial. É o caso do Petrarca, por exemplo. Está publicado pela Quetzal, neste momento, tradução de Vasco Graça Moura. Eventualmente, daqui a 15 ou 20 anos, poderá haver uma nova tradução, mas não faz muito sentido estar, quando está a correr no mercado uma versão, estar a pôr em cima. A exceção é, obviamente, a Divina Comédia, porque entendemos que fazia sentido uma nova tradução 26 anos depois da tradução do Vasco Graça Moura. Minhas senhoras e meus senhores, como diretor da coleção, diretor literário, meramente, da coleção itálica, era isto basicamente que eu tinha para dizer, para apresentar a coleção, e um pouco a ideia, mais uma vez, foi Dante que nos conduziu a salire alle stelle. E, portanto, foi ele que nos conduziu a esta boa ideia, concretizada pela Imprensa Nacional, de editar a coleção itálica. Muito obrigado. Se calhar não é preciso. Ouve-se bem aí atrás. Bom, é costume começar os agradecimentos e não podiam ser mais justos e mais afetuosos. Muito obrigado ao Duarte, muito obrigado ao António pelo vosso convite. Proporcionaram-me um dos momentos, dos tempos mais felizes da minha vida, aqui com a tradução da Divina Comédia. Queria também agradecer, e agradecer muito, à Madalena Alfaia, que fez a revisão. Foi um trabalho muito rigoroso, e tão rigoroso e notável foi a coordenação editorial da Paula Mendes, a quem devo também um grande agradecimento. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes. Vejo muitos amigos e amigos do peito, isso para mim é extraordinariamente comovedor. Eu trouxe aqui um auxiliar de memória, coisa que, enfim, também permito de vez em quando aos meus alunos. Bom, se a minha pátria é sem dúvida a língua portuguesa, a Itália é uma pátria cultural. Já era muito antes de me lá ter fixado por via das minhas lides operáticas, mas já nos tempos da faculdade e desde os tempos da faculdade nunca entendi porque estava Portugal tão aliado de Itália. Não há leitura séria dos nossos renascentistas de Sá de Miranda a Camões sem os renascentistas italianos. Sobretudo, evidentemente, Petrarca, que um dia traduzirei. Não duvido. Eu estou já a avisar que tem que ser mais para... Nem há, por exemplo, leitura de Francisco Rodrigues Lobo sem Castiglione, de que saiu há poucos meses, publicado pela Fundação Gulbenkian, a minha tradução do livro do Cortesão. Por isso, é tão importante esta iniciativa da coleção itálica do catálogo da Imprensa Nacional, e por isso não apenas agradeço profundamente o convite, como congratulo efusiva e muito justamente o Duarte Azinheira e o António Mega Ferreira por este projeto magnífico. Este projeto é o abraço imprescindível e de grande afeto aos criadores literários italianos e deverá ser também uma dignificação da língua portuguesa. Porque a tradução, na medida em que cumprir a sua missão estética, é para mim não menos uma homenagem e louvor à língua de partida do que a dignificação da língua de chegada, a língua portuguesa de matriz europeia. A tradução é um abraço de identidades. Não ser exclusivamente tradutor profissional concede-me a liberdade de poder escolher apenas os autores e as obras que muito estimo. E Dante é, inquestionavelmente,
um ápice absoluto da minha afeição. Sou um privilegiado. Enquanto vivi a Itália e dei viva voz à sua música, pude maravilhar-me diariamente com a sua arte magnífica e ler nos originais, desde a poesia siciliana da corte de Frederico II até aos nossos dias, o pensamento e a literatura de Itália. E desse extraordinário privilégio, que tanto enriqueceu a minha vida, resultaram, primeiro, a tradução da Ciência Nova do Vico, depois o livro do Cortesão de Castiglione, ambos publicados pela Gulbenkian, obras de ficção e ensaio de Umberto Eco, entre elas O Nome da Rosa, claro, e com maravilhoso e absoluto prazer de ler as traduções da Vita Nova do Dante e agora da sua Divina Comédia. E tenho já quase concluída a tradução do Convívio. É uma pergunta recorrente, mas ociosa, qual o proveito de lermos um autor cuja obra tem 700 anos? Como se o tempo presente, do ponto de vista estético, fosse um especial privilégio em relação às épocas passadas. Poderíamos responder genericamente que ama os grandes escritores de todos os séculos, todos aqueles que gostam de aprofundar a visão do mundo e vivem numa premente necessidade de satisfazer as emoções da beleza, desfrutando a imensa felicidade de ler. Num texto que acabo de escrever para o Jornal de Letras, aponto duas breves razões para os miraculosos versos de Dante Alighieri nos continuarem a deleitar. Por um lado, mesmo se o mundo dantesco é muito diferente do nosso, dos pontos de vista religioso e teológico, político e social, filosófico e moral, espiritual e passional, a terrível visualização dos vícios humanos condenáveis, os juízos sobre a avidez de domínio e de riquezas, a cega cupidez na origem da corrupção dos princípios sagrados e de toda a prepotência, violência, depravação e injustiças, nada disto perdeu, infelizmente, a atualidade. Os valores que Dante defende, a vida pacífica e harmónica, a solidariedade com o próximo orientada para o bem comum, sendo devotamente cristãos, não são exclusivos de uma confissão religiosa, de agnósticos ou de ateus. A felicidade, independentemente da beatitude ultraterrena, é, de certo, responsabilidade do ser humano de todo o tempo e lugar desta vida. Mas o valor da comédia, que antes de tudo mais importa para a sua vitalidade, é a qualidade estética literária. A prodigiosa arte de Dante realiza não a glosa a qualquer auctoritas à maneira medieval, mas uma originalidade conceptual e de composição verbal expressa já na criatividade de um discurso moderno numa língua inovadora. Aliás, o próprio título Comédia é justificado por esse desejo de ampla liberdade linguística e de pluralidade estilística que, ousarei dizer, antecipa por séculos os modernismos. Da valorização da fala vernacular materna, bem poderemos recolher hoje a inteligência das formas de explorar as infinitas possibilidades expressivas de uma língua. Mas a ligação dantesca maior é ser a língua e o amor à língua aquilo que agrega, sustenta, exprime e recria culturalmente a identidade da pátria comum. Ante o imperialismo do inglês e o neocolonialismo do brasileiro, e face sobretudo à nossa própria incúria e indiferença, sigo o pessoano Bernardo Soares ao centrar o alto sentimento patriótico na língua portuguesa. Como escreve Eduardo Lourenço, cito, mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria. E avisa Eduardo Lourenço que aquilo que ele chama o tesouro do luso, que é o português de matriz europeia, deve ser, cito de novo, defendido da usura do tempo
e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa. A tradução é também uma forma de defesa e de valorização da língua portuguesa, sobretudo quando se confronta com o enorme desafio de transportar um texto sublime como é a Comédia de Dante. Porque, tal como eu entendo, a tradução começa por ser o estudo demorado e profundo daquilo a que Umberto Eco chama a intenção do texto. Isto é, o que ele diz ou sugere em relação à língua em que se exprime e ao contexto cultural em que nasceu. E o papel do tradutor é esse persistente labor de um intérprete privilegiado que se deve apagar humildemente para deixar transparecer na sua língua o que um autor criou naquela outra língua em que se exprimiu. O autor e o seu ato criativo são, para mim, algo indisputavelmente sagrado. O tradutor não tem o direito de disputar ao autor a criação. Traduzir não é uma ação corsária e predadora, alguém apropriar-se da criação alheia para torná-la um texto seu. Fazê-lo em relação a uma obra como a Comédia, das mais geniais criações verbais do espírito humano, e a um autor da dimensão de Dante Alighieri, será até da parte do tradutor uma pretensão ridícula, porque nada de seu se poderia nem de longe comparar ao original. Ao bom tradutor exige-se o respeito e a lealdade para com a criação original, o que resulta no respeito e na lealdade para com o leitor. Assim, penso que, ao contrário do que se diz, o bom tradutor nunca é um traidor. Pelo contrário, a sua criatividade mede-se sempre pela maior fidelidade. Foi o que procurei, modestamente, respeitando a terza rima dantesca, a variedade dos estilos e da música, os ritmos do verso no rigor da métrica, o valor da prosódia e o timbre das palavras, sem jamais corromper o significado ou fazer perder o sentido para forçar a rima a qualquer custo. Sem alterar tempos verbais, inventar inexistências ou distorcer um verso. Jamais abusei da mesma rima no interior de um canto, que é um defeito que encontro sistematicamente nas traduções e é um processo que Dante nunca utiliza. Dante não repete uma rima no interior de um canto. Diante da Comédia, o que procurei fazer foi sentar-me com Dante à mesa, partilhando uma conversa de amigos leais, trocando uma inigualável experiência de beleza. Traduzir como se não traduzisse, como se me limitasse a copiar o texto que Dante escreveria se a sua fosse a língua portuguesa. Deixo-vos agora um exemplo desse tempo de maravilha que foi para mim traduzir a Comédia de Dante e, se me dão licença, lerei o início do Inferno. O início do Inferno até ao momento em que Dante encontra o seu grande mestre Virgílio. Esperando que dê a ideia da musicalidade do italiano na língua portuguesa. No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, pois que a direita via era perdida. Ai, quão dizer como era coisa dura esta selva selvagem e áspera e forte que no pensar renova a tremura. Tanto é amarga que pouco é mais morte. Mas para tratar do bem que aí achei, direi de coisas vistas de outra sorte. Não sei bem redizer lá como entrei. Tão pleno era de sono o meu estado que a verdadeira via abandonei. Mas tendo ao pé de um monte então chegado, lá onde terminava aquele vale que o cor me pôs de medo contristado, olhei o alto e vi o seu dorsal, vestido já dos raios do planeta que leva em reta via cada qual. Então, fez-se a tremura um pouco quieta,
que no lago do cor me persistira a noite que eu passei tão inquieta. E como aquele que a arfar respira, pois já na riba ao pélago se esquiva, se volve à água perigosa e mira, assim minha alma, ainda fugitiva, volveu-se atrás a ramirar o passo que não deixou jamais pessoa viva. Pois, repousado um pouco o corpo laço, retomei a vida pela praia deserta, sempre o pé firme, o mais baixo no espaço. E eis, quais ao começar a encosta, alerta, onça ligeira e veloz no posto, que de manchado pelo era coberta. E não se me partia diante o rosto, mas me impedia a via do destino, tal que virei a retornar de registro posto. Tempo era do princípio matutino, e o sol subia ao alto com as estrelas que eram com ele quando o amor divino moveu primeiro aquelas coisas belas. Pois que de bem esperar me eram razão, da fera com a pele às mazelas, do tempo a hora e doce a estação. Mas não sem que pavor lá não me desse a vista que me veio de um leão. Este pensei que contra mim viesse, com a testa alta e com a fome raivosa, que parecia o ar que dele tremesse. E loba, que de tudo cobiçosa surgia, carregada na magreza, e muita gente fez viver chorosa, esta em mim pôs tamanha a graveza, com o pavor saído desta vista, que eu perdi a esperança da alteza. E como aquele que com os gosto aquista, e chega ao tempo que perder o faz, que em todo o seu pensar chorando atrista, assim me fez a besta que é sem paz, que vindo mal ao encontro, pouco a pouco, tornava-me onde o sol lá mudo jaz. Enquanto eu desabava em baixo louco, ante os meus olhos veio a descoberto quem por longo silêncio julguei rouco. Quando este vi, naquele grão deserto, miserere di me, gritei eu, quem quer que sejas, sombra ou homem certo. Não homem, fui já homem, respondeu. E eram lombardos ambos mantuanos por pátria a minha mãe e o padre meu. Nasci sob Iúlio, embora em tardos anos, vivi em Roma sob o bom Augusto, na vez dos deuses falsos e de enganos. Poeta fui, cantei aquele justo filho de Anquises que veio de Troia, após o soberbo Ilion ser combusto. Mas tu, por que tornaste a tanta noia? Por que não sobes o aprazível monte, princípio e razão de alegre joia? És tu aquele Virgílio, aquela fonte que expande no falar tão largo flume? Lhe respondi com vergonhosa fronte. Ó tu, dos mais poetas honra e lume, valha-me o longo estudo e grande amor que me fez procurar o teu volume. Tu és o mestre meu e o meu autor. Tu és aquele só de quem colhi o belo estilo que me deu honor. Isso é.